Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians encerra hoje a preparação para o jogo contra o News Old Boys da Argentina, amanhã, pela Copa Sul-Americana. E o adversário não vem bem nos últimos jogos. Vamos falar também sobre o tempo, que é muito precioso para o Corinthians. Afinal, quarta-feira fecha a janela de transferências e o Timão se movimenta no mercado em busca de reforços. O centroavante ex-Barcelona, Alex Sanches, foi oferecido ao Timão. Será que interessa? Vamos falar também sobre o Christian Barletta, o real motivo de ter deixado o Timão. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo, nesta segunda-feira, o Corinthians encerra hoje a preparação para o jogo contra o News Old Boys da Argentina pela Copa Sul-Americana, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogo na Neoquímica Arena amanhã, 9h30 da noite. O Corinthians deve ir com o time alternativo, deve ir com o time titular, deve ir com o time misto. Qual que é a sua opinião? Vou querer saber aí no chat, no seu comentário, o que você pensa sobre isso. O Vanderlei já deixou claro que pode usar mais jogadores considerados titulares nessa partida, principalmente porque entramos numa fase onde vencer é muito mais importante. Nas primeiras fases que o Corinthians atuou, contra o Universitário, por exemplo, o Corinthians foi com um time totalmente reserva e venceu e classificou. Mas agora o Vanderlei já deixou uma possibilidade ali de colocar jogadores mais experientes para, sem dúvida nenhuma, conseguir uma vitória, que seria muito importante dentro de casa. Pode ter a estreia do Lucas Veríssimo? Existe a possibilidade, desde que ele seja regularizado ainda hoje para disputar a competição da Conmebol. Então, existe essa chance ainda. Pode pintar mais algum jogador? Roger Guedes, por exemplo, contra o Universitário, viajou. Ele foi para Lima, jogou. Será que pode pintar também nessa partida? Ou o Vanderlei vai manter a garotada e tentar a sorte? Quero saber a sua opinião e principalmente aquilo que você pensa em relação à Copa Sul-Americana, tá bom? Comenta aí e deixa a sua opinião. Bom, vamos falar sobre mercado da bola a partir de agora. Vamos lá. Mercado da bola. Corinthians tem até quarta-feira para contratar jogadores que estão empregados, jogadores que têm vínculos com algum clube. Hoje saiu a informação de que o Alex Sanches, centroavante chileno, bom jogador, muito bom jogador, foi oferecido ao Corinthians. O jogador foi oferecido ao Corinthians, tá? Tem 34 anos de idade, defendeu equipes gigantes do futebol mundial. Jogou no Barcelona, Olympique de Marseille, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão, enfim. Ele tem uma carreira vitoriosa e uma carreira brilhante dentro do futebol. Esbarra na idade, tem 34 anos. Com essa possibilidade de uma eventual saída do Roger Guedes, seria um nome para ocupar a vaga. E aí muita gente pode questionar a questão da idade, mas Ivan, o Alex Sanches tem 34 anos, já é velho, já é idoso, enfim, a gente sabe como são os comentários. Mas o fato é que é um jogador de extrema qualidade. Ele deixou o Olympique de Marseille, está livre no mercado. Ele não se encaixa nesse prazo até quarta-feira, porque ele não tem vínculo, neste momento, com nenhum clube. Então, se o Corinthians não contratar o Alex Sanches, por exemplo, até quarta, eventualmente, se tiver interesse no atleta, ele pode contratar na quinta, na sexta, no sábado, enfim, na semana que vem, não tem problema. Ele não tem vínculo. Então, jogadores que não têm vínculo empregatício, eles poderão ser contratados fora dessa janela. A janela fecha na quarta para atletas que estão empregados. No caso, o Alan Rodrigues, lateral esquerdo, que tem contrato com o Rosário Central. Exemplo do Paulinho, que tem contrato com o Midland, da Dinamarca. Esses jogadores estão empregados. Então, caso o Corinthians tenha interesse na contratação, terá que ser até quarta.
Repito que no caso do Alexis Sanches não existe esse prazo, porque o jogador, neste momento, está desempregado. É um jogador, repito, que tem uma história no futebol brilhante, que tem um currículo invejável. Poucos jogadores atuaram em tantos times grandes na Europa como ele. Então, é um cara que tem uma bagagem, tem uma experiência internacional, que não precisa ficarmos falando aqui. Ele foi oferecido, ele está disposto a voltar a jogar no futebol da América do Sul, então existe essa possibilidade. Claro que isso depende de salário, depende do interesse do Corinthians no jogador de 34 anos, depende de tudo isso. Mas é um jogador que está sendo oferecido ao clube. O Corinthians vai querer o Alex Sanches? Essa é uma outra pergunta, é uma outra discussão. Ele se encaixa no perfil que o Vanderlei Luxemburgo quer? É uma outra pergunta. O Roger Guedes, com toda essa especulação de uma eventual saída para o futebol árabe, ele seria um bom substituto? É isso que há de se pensar. Como a janela de transferências para o mercado, por exemplo, saudita, ele vai até setembro, o Corinthians terá tempo ainda para definir com relação a esse jogador. Já com relação a jogadores que têm vínculo de trabalho, o prazo termina na quarta-feira. Será que dá tempo de contratar algum jogador ainda? No caso, o Alan Rodrigues, lateral esquerdo? Tempo tem. Basta saber se o Corinthians vai acelerar essa contratação e vai chegar no valor pedido pelo Rosário Central. Tá bom? Quero saber sua opinião. O que você acha de uma eventual chegada do Alexis Sanches? Bom jogador, né? Mas será que caberia no timão de hoje? Comenta aí que eu quero muito saber sua opinião. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre a saída do Christian Barletta, ontem confirmada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em um programa de TV. Ele disse o real motivo, que como existia a dívida do Corinthians com o São Bernardo, e que essa dívida ainda não havia sido paga, o Corinthians simplesmente repassa o jogador para o Ceará, não terá que pagar, e o Ceará vai fazer aí o pagamento para a equipe do São Bernardo. Portanto, é um negócio em definitivo. O Barletta, que teve 5 oportunidades no Corinthians, 2 apenas com o Vanderlei Luxemburgo, nesses últimos 4 meses, jogador que foi eleito revelação do Campeonato Paulista. Então, eu acho que não dá nem para fazer um juízo de valor com relação ao futebol do Christian Barletta. Aqui no Campeonato Paulista foi gigante, jogou demais, tanto que foi eleito a revelação da competição. No Corinthians não teve essa sequência, não teve sequer uma oportunidade de jogar 90 minutos. Ele entrou em 5 jogos ao todo, desde quando deixou o São Bernardo e chegou ao Corinthians, mas nenhum deles durante 90 minutos. Participou sempre muito pouco. E como o Corinthians não fez o pagamento ao São Bernardo, o São Bernardo tem todo o direito do mundo de negociar o jogador, não vai ficar no prejuízo. Quero saber sua opinião com relação ao Christian Barletta, comenta aí. Eu acho que era um jogador que poderia ser melhor aproveitado. Apesar que o Vanderlei falou que tem muitas opções para o lado direito do campo, eu, uma opinião, não concordo muito. Acho que todos estão muito num nível parecido. Wesley, Adson, Guilherme Biro. Eu acho que o Christian Barletta joga até mais do que esses atletas. Mas, enfim, é só uma opinião. O Vanderlei parece que não concorda muito com o que eu penso. Acha que poderia liberar o jogador, assim o fez, e o Christian Barletta vai em definitivo para a equipe do Ceará. Deixa seu comentário aí. Se você for novo, se inscreva aqui no canal. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Legal? Eu volto no final do dia com mais informações, quem sabe já com a lista dos relacionados para o jogo contra o News Old Boys. Muito obrigado pela companhia, um excelente dia a todos e até mais tarde. Tchau, tchau.